cadeira aqui também, né? Gente, enquanto está organizando aqui para começar, já pode? Bora lá. Boa noite. Não, em plena segunda-feira, dia da consciência negra. Boa noite! Pronto, maravilha. Eu quero pedir um favor a vocês. Nas religiões de matriz africana, nós não começamos nada sem Exu primeiro. O orixá da comunicação, o orixá do movimento, o orixá que impulsiona a vida, que impulsiona o axé. E eu vou pedir para que todos vocês, por favor, se levantem e da forma de vocês, da forma de qualquer um, Exu gosta de alegria, orixá gosta de alegria. Dancem, batam palma, mas assim, externalize a alegria, externalize a vida. Vamos ter gratidão pela vida e pelo dia de hoje. Exu Cobalaroa, Gominha Xé, Exu B, Exu Ba, Exu Bará, Gomodio Bababa, Exu Peleo, Canamaroeira, Batal, Já, Enxexê, Seguria, Labajá, Olopinha, Pecaiu, Omani, Xeguma, Ponco, Exu Baum, Xequimó, Exu Queiro, Baú, Nimimi, Exu Fumio, Focha, Meu Peleu, Orixá, Exu Alaiquia, Jubá, Axé, Axé, Axé. Desde já eu peço a benção a todos vocês e que o poderoso Oxalá possa abençoar todos nós. Toque, Jexá. Laroie! Que Exu nos proporcione um excelente diálogo para o dia de hoje. Exuona, Exuona, motirolo dele bara, e bara mire, Exuona que uau. Etsuana, Etsuana, motirelo dele bara, le bara mire, Etsuana que uau. O Didica Exu, para lá um bode. Exu, pode dica Exu, dica Exu, bara 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 o Exu, bara lá bara 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 o Exu, Exu le bara bara, Exu le bara é bom. Oimbara laro Exu, Oimbara laro Exu, Exu tamilare modo cortar o do, Exu tamilare modo cortar o do. E manda cortar o do. O que eu atirei, levará o eu atirei lona. O que eu atirei, levará o eu atirei lona. Axé. Que o poderoso Exu, orixá da comunicação, nos permita ótimos diálogos. Não, gente, peraí, uma salva de palma maior para esses órgãos. Laroie! No dia 20 de novembro do ano 1695, ocorreu a morte de Zumbi dos Palmares. Zumbi foi um dos maiores líderes da luta pela liberdade dos negros no Brasil.
Esse dia foi escolhido como o Dia da Consciência Negra para a conscientização sobre a força e a resistência ao sofrimento da população negra no Brasil desde a colonização. A luta contra o regime da escravidão que submetia a população negra às piores serviços e ao trabalho forçado foi bastante sangrenta e custou inúmeras vidas. Enganam-se aqueles que acham que bastou a princesa Isabel assinar um documento para que houvesse a libertação dos escravos. Essa libertação, enquanto norma para a sociedade brasileira, foi uma conquista meramente formal, pois os negros foram largados à própria sorte, sem recursos mínimos para a sua sobrevivência e desenvolvimento e olhados como escória da sociedade. Ainda hoje, esse olhar de desprezo sobre quem possui pele negra prevalece impregnada na sociedade brasileira, inclusive sobre o aspecto de inclusão social. Os índices mostram que essa agressão, que essa opressão e discriminação, o desemprego entre os negros é 71% maior do que entre os brancos, a violência policial é maior entre os jovens negros, 2 em cada 3 jovens mortos pela polícia são negros, as mulheres negras são as mais afetadas pela crise de desemprego. Tais números clamam por mudanças estruturais profundas em nossa sociedade. O Dia da Consciência Negra deve ser um dia de reflexão e de luta contra o racismo estrutural no Brasil. É de suma importância que lembremos os quilombolas nesse Dia de Consciência Negra, para que não deixemos que se repitam práticas que promovam o desrespeito e o desprezo. Recentemente foram comparados ao gado, tendo sido feitas referências ao peso de um quilombola, cidadão brasileiro, em arrobas, numa declaração criminosa e inadmissível. Devemos lutar também contra práticas igualmente danosas, como as de negação da existência de preconceitos no Brasil, classificando-as como vitimismo. A história mostra os fatos, o presente confirma o passado, e é nesse presente que devemos resgatar a dignidade humana de todos os brasileiros. Viva Zumbi dos Palmares, viva a luta antirracista, viva a igualdade racial, viva a luta pela liberdade e pela dignidade humana. Nesse momento a gente vai fazer a composição da mesa, nesse dia tão importante, tão reflexivo em todo o país. A gente não poderia deixar de externar, de fazer um momento como esse, um momento de um país dividido, um país que se diz democrático, mas um país onde o racismo, ainda mesmo proibido por lei, por muitas vezes persiste. Então, eu queria convidar para fazer parte dessa mesa, Paival, de Ançã. Chamo também Iaô Sara de Oxum. Quero convidar a vereadora Zélia de Ribeiro do Mel. Eu quero ressaltar que a vereadora Zélia é a primeira mulher negra e vereadora daqui de Limoeiro. Quero convidar o presidente desta casa, Daniel do Mercadinho.
Quero convidar a atriz, produtora cultural Rosângela Maria, minha esposa, negra. Eu quero registrar Ogan Peu, os 3 Ogans que nós temos esta noite. Peu, o Ogan Del e Ogan Xande. Quero registrar pai Rosivaldo Yansan, comunicador Walter Eudes, o amigo Ademar Mercedes, Patrícia, representando o Estudo para Luiz Chequim, o terreiro de Ogum Aladá Meji, registrar a presença de Gustavo Boba, conselheiro tutelar, meu amigo. Ana Xavier, gestora da GRE, minha amiga. Professor Marcos Silva, foi meu professor também, negro. Estudantes de psicologia da FACAL, que estão. Marcos Antônio, plataforma itinerante, negro. Radamer Moura, ex-secretário de Cultura. Cessa Gomes, plataforma itinerante. Caio César, que aqui representa o Morto Carregando Vivo da Feira de Mangaio. E a todos os amigos que aqui estão. Eu quero, neste momento, convidar Pai Alabi. Pai Alabi. Chegou? Chegou. Não, ele vai para a tribuna. Isso, nós teríamos o palestrante Fabiano, presidente da Federação dos Afoxés de Pernambuco, mas ele teve um problema com o veículo dele, não conseguiu vir, mas aí nada é por acaso, né? A gente temos várias pessoas muito bem preparadas em nossa cidade, que eu admiro bastante, e nós vamos convidar o Pai Alabi para que ele faça a sua palestra de hoje, né, uns minutos, falando sobre a questão do preconceito estrutural e racial, institucional, aliás, que nós temos em nosso país. Pai Alabi, convidado para a tribuna. Pai Alabi, psicólogo, mestrando em pedagogia, é uma pessoa que Limoeiro todo conhece pelo trabalho que faz, sua mãe está ali, Inês, é um trabalho reconhecido em todo o estado, né, Pai Alabi, com muitos que nós temos aqui em Limoeiro, não é? Como o Pai Maciel, como todos os outros terreiros que estão aqui representados. Limoeiro tem muitos terreiros, né? E é um povo, que eu posso dizer claramente, que muitas vezes ainda sofre discriminação. Né? Eu entendo como, eu sou professor de História, eu não sou da religião Umbanda, mas sou professor de História e como professor de História sou amante de tudo que a gente vê e passa por essa casa. Né? Fizemos mais ou menos parecido no nosso primeiro mandato, abrimos esta casa para os terreiros, em um momento, para ninguém dizer que foi agora, né? E foi agora porque eu voltei agora, mas já fizemos no nosso primeiro mandato. Eu acho que o povo terreiro tem que sair mesmo para as ruas, tem que sair para ser mostrado, né? Tem que sair para que as pessoas vejam o que é.
Muita gente fala sem saber, sem entender o que é a religião, né? O que é a Umbanda, o que é a Jurema, o que é o Candomblé, né? Uma religião que vem lá dos rincões da África, né? Mais de milhões de africanos foram trazidos para cá à força, muitos deles morreram no caminho, e aqueles resistiram através da sua religião, uma religião com muita força. Com você, Pai Alabi. Oi. Boa noite. Eu quero saudar a mesa na pessoa da mulher, a única mulher preta aqui da Câmara dos Vereadores, a vereadora Zélia de Ribeiro do Mel. E quero saudar a todos os presentes na pessoa da professora da minha infância, que marcou até hoje, a professora Ana Xavier. Gente, veja só. Vai ser um desafio aqui falar. Eu estou desde 8 horas da manhã palestrando em Carpina, em Salgadinho, não sei onde. Vou tentar aqui. Eu quero começar com um diálogo bem rápido de Chimamanda Ngozi Adichie, uma escritora nigeriana preta, e ela tem um dos livros, O Perigo de uma História Única. E ela fala o seguinte: como só tinha lido livros nos quais os personagens eram estrangeiros, tinha ficado convencida de que os livros, por sua própria natureza, precisavam ter estrangeiros e ser sobre coisas com as quais eu não podia me identificar, ela sendo uma mulher preta. Mas tudo mudou quando descobri os livros africanos. Não havia muitos disponíveis e eles não eram tão fáceis de ser encontrados quanto os estrangeiros. Mas, por causa de escritores como Chinua Achebe e Kamara Lai, minha percepção da literatura passou por uma mudança. Percebi que pessoas como eu, ou seja, pessoas pretas, meninas com pele cor de chocolate, cujo cabelo crespo não formavam rabo de cavalo, também podiam existir na literatura. Comecei então a escrever sobre coisas que eu reconhecia. Eu amava aqueles livros americanos e britânicos que lia. Eles despertaram minha imaginação, abriram mundos novos para mim, mas a consequência não prevista foi que eu não sabia que pessoas iguais a mim podiam existir na literatura. O que a descoberta de escritores africanos fez por mim foi isto: salvou-me de ter uma história única sobre o que são os livros. E seguindo, quando ela vai para os Estados Unidos fazer universidade, ela descreve um pouco disso. Anos depois, pensei nisso quando saí da Nigéria para fazer faculdade nos Estados Unidos. Eu tinha 19 anos. Minha colega de quarto, americana, ficou chocada comigo. Ela perguntou onde eu tinha aprendido a falar inglês tão bem e ficou confusa quando respondi que é a língua oficial da Nigéria. Também perguntou se podia ouvir o que chamou de minha música tribal. E ficou muito decepcionada quando mostrei minha fita de Mariah Carey. Ela também presumiu que eu não sabia como usar um fogão. O que me impressionou foi que ela já sentia pena de mim antes de me conhecer. Sua postura pré-estabelecida em relação a mim, como africana, era uma espécie de pena condescente e bem-intencionada. Minha colega de quarto tinha uma história única da África, uma história única de catástrofe. Naquela história única, não havia possibilidade de africanos serem parecidos com ela, de nenhuma maneira. Não havia possibilidade de qualquer sentimento mais complexo que pena. Não havia possibilidade de uma conexão entre dois seres humanos iguais. E para trazer também como reflexão para esse diálogo, tem uma parte de um oriki de Exu, um poema de invocação, de exaltação a Exu, que faz: essa filosofia de Exu está dizendo o seguinte: quem tem dinheiro reserva para Exu uma parte. Quem tem felicidade também reserva para Exu uma parte. Exu está dizendo que nenhum ser humano é tão incapaz que não tenha nada de bom para oferecer ao outro. E é isso que a gente devemos ter. Existir, reexistir e nos ancestralizar.
oferecendo algo de bom, sempre algo de bom ao outro. E também como questão reflexiva, eu trago, dentre outros livros, Filosofias Africanas, de Ney Lopes e Luiz Antônio Simas. E ele traz uma parte bem rapidinha aqui, que um segundo sociólogo congolês, Tulukiumpasso Bouakassa, ele diz que inteligente não é necessariamente aquele que detém do conhecimento. Inteligentes são as pessoas que usam desse conhecimento em prol da comunidade, que usam desse conhecimento para a mudança social necessária. Ou seja, ser inteligente é ser protagonista social. Não adianta você deter de todos os conhecimentos e ficar só para si. Tem um conto africano que eu utilizo muito, que é Todos Dependem da Boca. Não vou contar porque senão não vai dar tempo. E no final de tudo, de uma conversa entre os órgãos, os olhos, a boca, os ouvidos, as mãos, a barriga, as pernas, todo organismo decide que o órgão mais importante é o rei do corpo, é a boca. Por quê? Se a boca não se abrir para se alimentar, todos os outros órgãos vão falhar. Não adianta ter mãos para pegar, não adianta ter olhos para ver, não adianta ter ouvidos para ouvir, não adianta ter pés para chegar até a comida, se a boca continuar fechada. E dentro de uma perspectiva africana, o que é e qual é a importância dessa boca? É a importância daquilo que nós somos, é a importância daquilo que nós reproduzimos enquanto seres humanos, enquanto pessoas que preza por uma luta antirracista. Essa boca, dentro da filosofia africana, não é meramente a boca que ingere alimento físico, alimento sólido. Vamos imaginar essa boca como uma boca ancestral que ingere, que consome, que engole conhecimento. E é esse conhecimento que nós nos alimentamos e faz com que todo esse corpo se movimente em prol dos outros. Eu desde já parabenizar o vereador Marco Sérgio e a Câmara dos Vereadores por essa, eu não vou dizer por essa oportunidade, porque isso não é oportunidade, isso é um dever, isso é um direito, mas por estar aqui fazendo essa promoção de direitos humanos, que isso aqui também é direitos humanos. 20 de novembro é muito engraçado. Passa-se o ano inteiro e só no mês de novembro é que vai se falar sobre consciência negra. Parece que os negros só são negros em novembro. O restante do ano eles são embranquecidos. A sociedade embranquece, a mídia embranquece, a política embranquece, a educação embranquece. E minha professora Ana Xavier, eu sei que... Alabi, só um minuto. Em tempo, quero convidar o prefeito Orlando Jorge para compor a mesa. Eu sei que não veio da senhora esse ensinamento, mas eu lembro perfeitamente quando os livros didáticos me enganaram. Possivelmente enganaram os senhores vereadores, a Rosângela, aos que estão aqui presentes, quando disseram o seguinte, que os africanos que vinham nos navios negreiros sentiam saudade. Veja que coisa linda. Eles sentiam saudade da África. Ai, estou com saudade da terra onde eu fui sequestrado. Sentiam saudade da África e engoliam a língua. E assim, certa vez, eu não sei se minha mãe vai lembrar disso, eu ficava tentando em casa engolir a língua e perguntava à mãe, como é que se engola a língua? Porque para você engolir a língua tem que ter um trauma, um choque ou um processo convulsivo para que esse músculo ele tenha essa contração. Naturalmente, você não engola a língua. E outra coisa que o livro didático também falou, que sentindo falta da terra amada, os escravos, os africanos, pulavam do navio em alto mar. Décadas depois foi que eu vim perceber o seguinte, como é que eles pulavam se eles estavam acorrentados no porão? E não tinham acesso à proa. Ou seja, até o livro didático nos enganou. Porque a história da escravidão, ela é contada pelo olho do branco, pelo olho do colonizador, pelo viés europeu, eurocêntrico. Ela não é contada pelo viés africano, pelo viés afro-brasileiro, pelo viés preto. Infelizmente. Uma das palestras que eu fiz hoje,
uma estudante fez, professor, o senhor acredita em Deus? Aí eu fiquei, como é que eu respondo isso a ela? Eu fiz sim, mas de qual Deus você está falando? Aí ela, como assim, tem vários deuses? Eu falei, qual é a sua religião? Ela disse, eu sou católica. Eu falei, pois é. A sua própria religião, há 500 anos atrás, já dizia que existiam vários deuses. Como assim? Aí, bom, vamos lá entender uma outra questão que é tão embranquecida, é tão eurocêntrica, que assim, as pessoas não percebem isso. Os jesuítas da religião católica apostólica romana invadem com autorização do Império a África. E eles determinam o quê? Que aquilo não são seres humanos, porque não tem almas. Se não tem almas, são animais. E pelo fato de não ter alma, pode ser escravizado. Mas a questão é mais adiante. Eles precisam ser catequizados. Ora, se o Deus é o mesmo, por que eu vou catequizar o outro, se eu não reconheço que aquele outro cultua o mesmo Deus que eu? Aí chega aqui no Brasil, e os jesuítas também vão catequizar os índios. Bora lógica, se o Deus dos índios é o mesmo, por que precisam ser catequizados? E isso eu estou falando sobre racismo religioso. Agora vamos para a atualidade. Se o Deus é o mesmo, por que a ganância neopentecostal de converter os outros? Converter até os próprios cristãos. Essas pessoas e essas religiões estão dizendo que Deus não é o mesmo. Que Deus não é um só. E assim, isso não é fala minha. Isso são estudos. Infelizmente, a coisa é tão esbranquiçada que termina passando por um viés bem sutil. E isso faz com que as religiões de matriz africana continuem sendo demonizadas. Se eu tenho na literatura que o diabo é um personagem da religião cristã, por qual motivo, onde é que está escrito que o diabo pertence às religiões de matrizes africanas? Certa vez, conversando com um pastor, eu tenho vários amigos que são pastores e padres. Certa vez, conversando com um pastor da Igreja Batista, ele fez, pai, é impossível provar que Exu é o diabo. Aí eu fiz, me diga isso, me diga como, porque eu já sei que não é, mas me diga como. Ele, nós seguimos a Bíblia. Em lugar algum da Bíblia está dizendo que Exu é o diabo. Está dizendo vários nomes de demônios, mas que nenhum é Exu, que nenhum é Oxalá, que nenhum é Xangô, Iemanjá, Yansan. Então, como é que eu vou dizer, baseado em quê, fora da literatura sagrada dessa religião, que as religiões de matriz africana cultuam o mal? Isso é apenas um viés racista, um viés do colonizador, que sempre buscou... Só um instante. Sempre buscou inferiorizar a cultura do outro para gerar supremacia da sua. E como eu também sou psicólogo e faço mestrado em educação pela UPE, como psicólogo eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Tem um psicólogo chamado Alfred Adler, tem o curso aqui de psicologia, e ele conceituou sobre o complexo de inferioridade e o complexo de superioridade. São dois complexos que andam atrelados, lado a lado. Sempre que um funciona, o outro também está funcionando. E o que é que essas pessoas fazem no complexo de superioridade? Elas inferiorizam os outros. E inferiorizar os outros é se sentir superior. Por quê? Porque elas se sentem tão inferiores ou mais inferiores do que as pessoas que elas estão inferiorizando. E elas têm medo, assim como os europeus tiveram medo, de que o africano tomasse o seu lugar. Agora, vamos parar. Deve ter algum professor de história, tem Marcos Sérgio, né, que é professor de história, não sei se tem mais. Bora para lá parar para analisar a construção social do Brasil. A força, a mão de obra, não foi europeia. A força foi africana. E veja só que poder, que ancestralidade genética nós temos de força. Quem construiu esses prédios não foram os europeus, foram os africanos. E que bom que foram os africanos. Uma outra coisa, Minas Gerais é um dos estados mais pretos do Brasil. Os europeus, quando adentraram, quando invadiram a África, eles perceberam que os africanos
já detinham do conhecimento sobre a extração de minerais e a forja de metais. Tanto que, hoje, e o que eu estou dizendo não é achismo, vocês podem pesquisar. Hoje, tenta-se reproduzir a mesma maneira que o africano, há milhares de anos atrás, conseguia mais de 400 graus Celsius sem tecnologia alguma. E não conseguem reproduzir isso. Uma outra situação. No final de agosto, a UFPE fez uma live falando sobre o satélite Sirius. E o que é que acontece? O povo Doron africano, em 1834 ou 36, já tinha conhecimento sobre esse satélite, que é invisível ao olho nu. É só pesquisar, povo Doron, satélite Sirius. E o povo Doron tinha registros sobre a estrutura física desse satélite, ou seja, o que é que compõe esse satélite. E o povo Doron também desenhou e escreveu sobre a trajetória desse satélite durante 90 anos. E o que é que acontece? A astronomia ocidental, tempo depois, mais de 90 anos depois, veio comprovar que o satélite Sirius realmente existe, mas eles não sabem como é que o africano, sem a tecnologia que existe hoje, conseguiu enxergar esse satélite. Também não se sabe como é que o africano conseguiu saber qual a composição química desse satélite e como, sem essa tecnologia atual, fazer toda a trajetória de 90 anos desse satélite, sendo comprovado pela astrologia, pela astronomia ocidental. Quando se fala que a África é o berço da humanidade, eu não sei se eu dou risada ou se eu fico contente. Porque algumas pessoas, quando falam, a África é o berço da humanidade, mas parece que é um berço que deu cupim e que as pernas estão caindo. A impressão que dá é isso, porque só se lembra da África em momentos distintos. Mas eu gosto de dizer que a África não é apenas o berço da humanidade. A África é o celeiro de tudo o que nós somos hoje, tendo em vista as grandes contribuições africanas. Agronomia, engenharia civil, irrigação, mineração, forja de metais. Outro erro grotesco que o livro didático fez conosco. Dizer que a filosofia, Walter é um grande estudioso de filosofia, que a filosofia nasceu na Grécia. Existem registros de filosofia mais antiga do que a europeia, vinda da África. Então, assim, vejam o que é apropriação cultural, em dizer que aquilo é meu, né? Ou seja, embranquecer o conhecimento, embranquecer as contribuições, embranquecer a cultura. Aí vem a filosofia que nasceu na Europa, a agronomia, a astrologia, a anatomia. Gente, é porque são tantas... Arquitetura. Eu só não vou poder falar de tudo. Gratidão, trigonometria, geometria. Podem me ajudar aí também. Ou seja, culinária. A farinha que nós comemos hoje é influência africana. O primeiro povo a criar farinha foram os egípcios. E não era farinha de milho ou farinha de mandioca. Se eu não estou enganado, era farinha de cevada, se eu não estou enganado. Pelo ano de 1839, se eu não estiver enganado. Posso estar enganado. Gente, eu estou cansado de hoje, tá? Então as coisas aqui estão um pouquinho embaralhadas. Mas pelo ano de 1839, existem relatos escritos egípcios de uma cirurgia para a retirada de um tumor no cérebro. Aí a pesquisa e a dúvida é, como é que esses egípcios descobriram que existia um tumor dentro da cabeça? E sabiam até onde estava esse tumor. E a partir desses registros, sabem que em 1800 e tanto, os egípcios já tinham conhecimento sobre procedimentos anestésicos, que isso também está descrito nesse pergaminho. E uma outra situação, foi feita a cirurgia, a pessoa não sentiu dor, foi fechado e a pessoa continuou vivo, enxergando, falando, andando, sem problema algum.
E hoje nós temos uma tecnologia aparentemente tão avançada e qualquer cirurgia é um sinal de risco. No Egito não teve risco algum. E eles ainda conseguiram identificar um tumor que não era visível a olho nu. Eu estou falando essas questões só para a gente relatar a importância da África, e a importância não apenas desse dia, mas de vivenciar a África 365 dias do ano. Tudo aquilo que nós somos tem influência africana. Todo mundo aqui, ao menos de manhã, tomou um banho, eu acredito. Agradeçamos aos indígenas por termos tomado banho, porque se dependesse do europeu que chegou aqui, eles não trouxeram essa cultura de banho, tá? Porque as pessoas querem tanto se europeizar e esquecem dessa situação. O banho diário nosso é indígena, tá? Aí vamos lá. Você não precisa ser das religiões de matriz africana. Você não precisa acreditar em Orixá, Vodum, em Kiss, em Jurema, em Pombagira, em Mestre, em Caboclo. Não precisa acreditar em nada da nossa cultura. Mas é preciso que você reconheça que as religiões de matriz africana já estão presentes em nossa sociedade, em nosso cotidiano e na casa de cada um de vocês. Na casa do prefeito, na casa dos professores, na casa dos vereadores, na casa de quem é evangélico, na casa de quem é ateu. Como? Um dos exemplos é a partir de comidas que são oferecidas aos orixás, que foram criadas dentro do terreiro e foram reproduzidas na Casa Grande pelos africanos. Comidas essas que são a deliciosa quiabada. Quem é que não gosta de uma quiabada? Pois é. Agora entender que a quiabada é um derivado de uma comida que se oferece a Xangô, o orixá da justiça, né? Chamado Amalá. Bobó de camarão. Bobó de camarão. É delicioso. Mas compreender que o bobó de camarão é um derivado de uma comida que se oferece à divindade Oxum, chamado Ipeté. Aí vamos lá. Na Semana Santa, especificamente na Sexta-feira Santa, que é o dia mais forte, a maioria das casas fazem uma comida de feijão. Qual o nome? Não, feijoada não. Oxente, feijoada na Semana Santa. Feijão de coco. E o que é que acontece? O feijão de coco ele é processado, não é? E depois de processado, ele sendo feito com feijão preto, depois de processado ele lembra a lama. Né? E sendo feito de feijão mulatinho ou feijão carioca, seja lá qual for o feijão, depois de processado e cozido, ele lembra o barro, a argila. Ou seja, as duas matérias-primas do orixá chamado Nanã, da qual é oferecido nas casas de candomblé o feijão de coco. Ou seja, a sociedade come comida de orixá, come comida de terreiro a todo momento e não tem preconceito nenhum, porque não estão sabendo que é comida de gente preta. Quem aqui já foi na churrascaria comer um galeto? Eu adoro isso, eu adoro galeto. E o que é que acompanha o galeto? Eu tenho quanto tempo ainda? Eu tenho pouco tempo, porque senão eu vou passar todo dia. Ó, tem o quê? Mais o quê? O vinagrete, o arroz, o feijão, né? Mas bora para a primeira opção, a farofa. Vocês já perceberam qual é a cor da farofa que acompanha o galeto? Amarela, pois é, mesmo sendo feito de coloral, mas essa farofa se remete à farofa de azeite de dendê que é oferecida a Exu nos terreiros. Ou seja, nós comemos comida ritualística de terreiro o tempo inteiro. E qual é o problema nisso? Qual é o problema no tridente de Exu? Qual é o mal que tem Exu portar um tridente? Poseidon porta um tridente e por ser um deus europeu não tem problema. Netuno porta um tridente e por ser um deus romano também não tem problema. Tanto que existe uma marca aí de peixes chamado Netuno e tem lá um tridente desenhado. Eu não sei se diminuir o tamanho, mas tem lá desenhado e não tem problema algum. E os cristãos também comem sem problema algum. Eu sou da psicologia. O tridente representa a deusa grega Psique, que é a deusa da alma, a deusa da mente. E também não tem problema algum o tridente representar a nossa honrosa ciência da psicologia. O tridente também representa o deus Shiva indiano, e não tem problema algum. Bora lá, tridente.
3 dentes. Bora tirar o último E desse tridente. Forma a goma de mascar popular aí, o trident. Ou seja, qual é o problema nisso? É só porque tirou o E? Deixou de ser 3 alguma coisa? Aí bora lá. Se esse tridente está na mão do... Me lembra aí, aquele da Liga da Justiça, o galego. Aquaman, obrigado. Se o tridente está na mão de Aquaman, todo mundo acha maravilhoso. Ah, Aquaman, né? Fortão, robusto, loiro, então não tem problema algum. Esse tridente representa poder, representa força, representa autoridade. Contudo, se o tridente estiver na mão do deus africano preto, do cabelo ruim, Exu, do cabelo ruim não, bora lá, deixa eu consertar, do cabelo crespo, chamado Exu, é do mal. Por qual motivo? Quando está na mão de um personagem branco é do bom, é do bem, e quando está na mão de um personagem negro é do mal. É a mesma coisa, é a mesma lógica social de, se tem uma pessoa branca vestida de branco, a lógica é enfermeiro. O pensamento é médico. Não, mas se for uma pessoa preta vestida de branco, Ave Maria, misericórdia. O que é? Mas gente... E assim, essa construção racista vai bem mais além. Não é apenas inferiorizar a população preta, mas é tornar essa população um objeto de consumo. Quantas pessoas vão para a praia? Vamos tirar a questão preta. A população branca, quando vai para a praia, que veste um biquíni, veste uma sunga, tem interesse em quê? Além de tomar banho? Hã? Ó, pronto. Pegar uma corzinha. Mas são as próprias pessoas que, na maioria das vezes, têm preconceito ou são racistas. E aí, como é que fica isso? Uma outra situação é o seguinte. A beleza biológica que é ser preto, que é ter melanina, que é ter o cabelo crespo. A África detém de uma insolação imensa, enorme. E para isso a biologia foi e caprichou, trazendo uma excelente produção de melanina para proteger essas pessoas dos raios solares. E mais ainda, deu a essas pessoas o cabelo bem crespo e bem cheio, bem volumoso, para proteger a caixa craniana da insolação. Os europeus nunca precisaram disso, porque lá a insolação não é tão forte como na África. Por isso que eles são muito brancos e o cabelo é bastante liso. Mas a gente não precisa nem ir para tão longe. Bora aqui para Pernambuco mesmo, Nordeste, Agreste, Limoeiro. Vocês já perceberam que quando a gente vai adentrando no interior, a cor da pele das pessoas vai escurecendo? Isso é biologia, isso é proteção contra os raios solares, uma proteção natural. E até o próprio cabelo das pessoas do interior, do Agreste, do Sertão, o cabelo pode até ser escorrido, mas quando você pega, você vai ver que o cabelo ele tem uma textura um pouco crespa. Isso é biologia, para proteger aquela caixa craniana da insolação. Aí nisso que eu estou explicando, aí eu questiono, qual é o mal em ter a pele preta? Qual é o mal em ter o cabelo crespo? Não há mal algum. Simplesmente, biologicamente, essas pessoas estão protegidas da insolação. É claro que não vai se arriscar e passar o tempo inteiro no sol. Estatisticamente, o câncer de pele incide mais na população com pele branca. Isso é estatística. E, já que eu falei de estatística, o Brasil tem uma padroeira católica que é uma santa preta, Nossa Senhora da Apresentação. Ah, desculpa, é porque está no período da apresentação, confundi. Nossa Senhora Aparecida. A padroeira do Brasil, obrigado. Uma santa preta. E o que é que acontece? Segundo o IBGE, a população do Brasil majoritariamente é cristã. Aí eu já estou unindo. Católicos, apostólicos, romanos e evangélicos. Já estou unindo. Vamos lá também. Segundo o IBGE, a população do Brasil majoritariamente é racista. Quem são essas pessoas que são racistas? Eu não vou nem precisar dizer. É só vocês refletirem sobre os dados estatísticos. Isso é dado estatístico. Isso não é achismo. Não é o povo de Candomblé que está sendo racista, não.
Não é a minoria que vai compor essa maioria do Brasil que é racista. E o termo é exatamente isso. É um termo forte, mas é isso. É inteiramente hipócrita eu cultuar uma santa preta, mas ser racista. Então, como assim? Quem sou eu, afinal? Né? Que personalidade eu tenho nisso tudo? Eu não sei quem foi que estava falando aqui agora há pouco. O professor Marco Sérgio, o vereador, também falou nisso, mas tinha alguém falando ali sobre dados estatísticos de morte. Em Pernambuco, os dados estatísticos de assassinato são imensos quando se fala de população preta. Gente, mais de 90% dos assassinatos de Pernambuco é população preta. E o que é isso, senão genocídio? Existe uma questão na literatura chamada epistemicídio negro. A todo momento, tentam silenciar as vozes de pessoas pretas, tentam silenciar as culturas pretas, e isso também pode servir de crítica. Se critica o tambor do candomblé, o tambor da Umbanda, o tambor da Jurema, é coisa do mal. Mas quando esse mesmo tambor está tocando dentro da igreja, não é do mal. Mas assim, de onde vem esse tambor? O tambor é uma produção africana para louvar os deuses africanos. E não tem nada demais, o tambor está em outros locais. O que tem, e isso é errôneo, é você não reconhecer o teor e a base daquilo ali, a estrutura de onde aquilo vem. É muito fácil falar mal do afoxé, que é o candomblé de rua. Fala mal da capoeira, fala mal do maracatu. Mas, de repente, eu vou e me aproprio da cultura do outro e fundo a capoeira gospel, o maracatu de Jesus, o afoxé gospel. Aí como assim? Aquele ritmo continua sendo africano. Aquela percussão continua sendo africana. Aquela cultura continua sendo africana e advinda de terreiros, independente de quem é que está fazendo aquilo ali. Contudo, existe o processo do epistemicídio, do conhecimento, da cultura e da vida preta. E a gente tem que lutar contra isso. Na Bahia, alguns anos atrás, ocorreu uma luta judicial com relação ao acarajé. Acará ungé significa acará, bola de fogo. Ungé, comer. Acarajé, comer bola de fogo. É uma comida oferecida à divindade Oiá, o orixá Oiá. E as pessoas evangélicas lá da Bahia se apropriaram do acarajé, do terreiro, e passaram a vender chamando de bolinho de Jesus. E assim, não, mas aí assim, quando é acarajé é do terreiro é do mal. Não, isso é do diabo, não come não. Mas só porque eu mudei o nome, aí não é mais do diabo. Aí como assim? Teve até um amigo meu, um sacerdote da Paraíba, que ele estava lá em Salvador, e ele fez um escarcéu lá em pleno, no pátio da Cruz Caída. Quando ele chegou para uma evangélica, olhou assim, tinha lá escrito, bolinho de Jesus. Aí ele fez assim, eu vou começar a derrota agora. Eu vi a minha senhora, ele dizendo, me dê uma acarajé de Iansã aí. Aí a mulher olhou para ele e não respondeu. Aí ele, senhora, faz tempo que eu estou aqui, eu estou querendo comer uma acarajé de Iansã. Aqui não tem essa coisa do demônio não, aqui tem bolinho de Jesus. Gente, até na televisão da Bahia isso saiu. Ele fez um escarcéu, chamou a polícia, ele quase que acabou com a festa das baianas. Por quê? Ele fez exatamente aquilo, é claro, de uma forma mais agressiva, tá entendendo? Mas ele fez exatamente aquilo que é o nosso dever, lutar contra o racismo. O acarajé é patrimônio do povo de terreiro e não pode ser vendido e ter seu nome alterado, tendo seu nome alterado. Não pode. Eu não posso pegar agora um fio de conta e usar em outra religião e dizer que isso aqui é, sei lá, o colar de Moisés. Não tem como, gente. Eu tenho que ter conhecimento sobre isso aqui que eu estou usando. Eu tenho que ter conhecimento sobre os fios de conta, sobre o meu filar, sobre a minha roupa. Eu tenho que ter propriedade sobre aquilo que nós somos. Existe uma coisa que é muito importante, e não é só nesse momento do dia 20, é
construirmos e fortalecermos algo chamado protagonismo social. Veja só, eu vou lhe utilizar como exemplo, viu, prefeito? Posso? É muito fácil criticar Orlando Jorge. Eu também já critiquei, e critiquei a ele mesmo no WhatsApp pessoal dele. Mas assim, do que adianta você fazer críticas se você não oferece nenhuma sugestão para resolver aquilo ali? É isso que está faltando na nossa sociedade. As pessoas criticam, criticam, criticam. Sim. Cadê a sua contraproposta? Cadê a sua sugestão? Não está fazendo um bom governo. Porque falta isso, falta aquilo. Certo. Na sua opinião, é preciso de quê? Eu não sei, não entendo. Não. Então, assim, de que forma eu vou criticar sem entender, sem ter o conhecimento? Então, que fique como exemplo, que fique como fortalecimento para todos nós. É importante e é imprescindível nós fortalecermos o nosso protagonismo social. Nós queremos que a sociedade mude. Nós queremos que a sociedade não seja tão racista. Eu quero que meus filhos, meus netos, eles não tenham noção, eles não vejam o racismo da forma que eu estou vendo hoje. Mas de que forma eu posso fazer isso? É mudando, é agindo, é sendo protagonista e é não se calando. Uma frase de Angela Davis: em uma sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Eu não posso cruzar meus braços e, não, estão agredindo ali o professor Marcos, não tem nada a ver não, deixa se matarem. Não, eu estarei sendo conivente com a situação. Então, qual é o meu papel para a mudança social que eu tanto almejo, para a mudança social que eu tanto quero? Mais uma vez, parabéns a todos os que estão aqui, não só ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo, mas a todos aqueles que se comprometeram a estar aqui nessa data de hoje, nesse horário, deixaram de fazer alguma atividade e estão aqui. Espero, e isso é o meu desejo em todos os lugares, em todas as palestras que eu faço agora no mês de novembro, que falar sobre consciência negra não seja apenas no dia 20 de novembro, não seja apenas no mês de novembro. E, por favor, professores, quando forem fazer alguma coisa, artistas, teatrólogos, quando forem fazer alguma coisa sobre consciência negra, parem de estar reproduzindo os negros como escravos, acorrentados, maltrapilhos. Vamos falar do protagonismo negro na construção social do Brasil. Vamos falar que tem negros aí na música popular, negros que alcançaram o exterior, negros que ocuparam o Supremo Tribunal Federal, negros que estão a todo momento se destacando. Mas para se destacar, a gente precisa fazer por onde? Eu estou fazendo o meu papel. E qual é o papel de vocês na mudança social que a gente tanto almeja? Desde já, desculpa por alguma coisa, por eu estar cansado, e gratidão. Olorum Bunkum Fuó. Eu estou dizendo que o Senhor dos céus possa abençoar todos nós. Essa frase, de Angela Davis: não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. É altamente profunda, num país dividido como o nosso, num país onde o racismo ainda prevalece por muito, num país onde as pessoas pretas, por vezes, se escondem, se retrancam, até com medo, por vezes, de sofrer algum tipo de racismo em algum local. Eu quero, neste momento, facultar a palavra aos que estão na mesa. Vamos tentar 3 minutos cada um, para a gente... Isso, antes o vídeo.
consciência negra não é uma coisa pronta, acabada. Nações e nações formaram nossa cara. Nada nem ninguém pode violar os nossos direitos. E vamos sempre afirmar a nossa humanidade. Seremos fiéis à nossa história e à nossa dignidade, celebrando o povo negro. Exemplos de vitórias, tragédias e glórias. Nós somos os que vieram antes de nós. A gente tem um segundo vídeo, né? Mosaico cultural que enriquece nossa nação. Reconhecer e valorizar essa diversidade é essencial para construirmos uma sociedade mais justa e inclusiva. Que o Dia da Consciência Negra inspire diálogo, compreensão mútua e ações concretas para superar as barreiras que ainda persistem. Juntos, podemos construir um futuro onde a igualdade seja uma realidade para todos. Eu quero, nesse momento, facultar a palavra. Hoje, celebramos o Dia da Consciência Combinar 3 Negra. minutos cada um. Inicialmente, eu gostaria de saudar toda a mesa, em nome do presidente da Casa, o senhor Daniel, em nome do vereador Marco Sérgio, em nome de Pai Alabi. Eu gostaria de saudar Pai Val e as demais autoridades aqui presentes. Gostaria de saudar aqui o público, em nome do nosso prefeito Orlando Jorge, que está aqui presente. Eu gostaria de saudar todo o público aqui presente, a professora Ana Xavier, eu gostaria de saudar todas as mulheres. E gostaria de dizer que você está de parabéns, vereador, pela iniciativa. E eu ouvi atentamente a mensagem de Pai Alabi e que ele deixou um recado para todos os professores, que esse dia da consciência negra ele não fosse lembrado só na data, e que continuasse lembrando, e para que os negros comecem a ter os seus valores, porque, como ele colocou, vários exemplos de pessoas negras que estão por aí afora nesse mundo e que precisa de ser reconhecido, precisa de ter os seus valores. Então, uma palestra muito rica. Eu quero parabenizar a todos e desejar uma boa noite e que todos sintam-se citados e abraçados. Quero cumprimentar o professor Marco Sérgio, parabenizá-lo pela iniciativa de trazer a esta casa, esta comemoração, a Dia da Consciência Negra. Cumprimentar a todos os que fazem a matriz africana aqui de nossa cidade, todos os pais, todas as pessoas. Cumprimentar a professora Ana Xavier, o prefeito que está aqui presente, o vice-prefeito, os assessores, e dizer que esta casa, ela sempre está de portas abertas para receber qualquer cultura. E eu fico feliz em ver um momento como este acontecendo. Eu me apego muito a um dos mandamentos, onde o Senhor diz: amai o próximo como a ti mesmo.
E quando ele se pronunciou desta maneira para os homens da terra, ele não pediu que amassem o branco como a si mesmo. Ele não mandou amar o rico como a si mesmo. Ele não pediu que amasse o bonito como a si mesmo. Ele disse, amai o próximo como a si mesmo. Então, todos merecem ser amados. Todos merecem ser respeitados. E por que a escravidão existiu? E por que escravizaram o negro? Por falta de amor, por não amá-los. E será que a escravidão acabou? Não. Ela existe, ela deixou de existir de uma forma, mas ainda existe de outra forma. Por isso que é importante se comemorar esse dia. Por isso que é importante dar vez e voz ao negro. Porque senão ele ainda volta a ser escravizado da maneira cruel que era. Se criou a cota do negro, onde eu respeito e acho muito importante. Mas nos dias de hoje ainda nós estamos vendo brancos se apossarem dessa cota, tomando o lugar do negro. Que vergonha! Por mais que se grite, por mais que se fale, por mais que defenda o direito do negro, ainda se vê em dias atuais um branco querer tomar o espaço do negro. Então é dessa maneira que a gente tem que apoiar as culturas, é dessa maneira que a gente tem que dar oportunidade para que a voz de vocês sempre esteja de pé e alta, porque, como eu já falei, vocês passaram a ser escravizados de novo, se baixar a cabeça. Então, eu saúdo todos vocês que deixam essa cultura de pé, viva em nossa cidade, tenho andado e vejo que é tão forte ainda em nossa cidade. Parabéns a todos vocês. Estamos aqui sempre de portas abertas para receber vocês, com respeito, com carisma e com gratidão em tornar essa cultura ainda tão viva e tão forte em nossa cidade. Um abraço a todos e sempre estejam vivos, atentos e com a voz de vocês bem forte, em defesa da cultura, em defesa da cor de vocês, em defesa dos costumes de vocês, que é tão enriquecedor para a cultura aqui no nosso país. Um abraço e muito obrigado. Dizer que estou feliz em participar desse movimento. Boa noite a todos. Bem, boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou Paival de Oiá, sou resistente aqui na Vila da Paz, moro aqui na Vila da Paz já tenho 8 anos. Eu nasci e me criei em Limoeiro, para quem me conhece. Vou agradecer primeiramente a Marco Sérgio ter dado esse apoio a nós. Não é dizer apoio, mas sim lembrar que os terreiros de Limoeiro faz parte da história de Limoeiro. Então, se os terreiros de Limoeiro todos estivessem aqui, isso aqui não caberia de gente. Então, assim, me desculpe a expressão, mas eu acho assim, é falta de união, falta de humanidade mesmo, dos próprios terreiros não estar aqui hoje. Então, assim, eu fico triste por mim. Minha casa hoje, só tenho aqui um filho meu, porque meus filhos estão trabalhando, mas eu estou aqui. Então, todos os terreiros viessem pelo menos ser zeladores de santo, seria muito bom. Porque é a união que faz a força. Então, não existe. Como é que eu vou reclamar de um direito se eu não corro atrás daquilo? Como é que eu vou reclamar de alguma coisa se eu não correr atrás? Então, fico triste, gente, de Limoeiro. Mas muito obrigado, minha voz, minha fala. Pouco isso. Não só hoje, dia dos negros, mas todos os dias, dia de negro. Todo dia, dia de branco. Então, todo dia, dia de negro. Então, não existe esse negócio só hoje, 20 de novembro, dia do negro, não. Negro é todo dia. Desde que mundo é mundo, existe o negro. Então, o negro tem que ser respeitado, tem que ser amado. Pegando a palavra dele. Temos que amar o próximo como a si mesmo. Lá na Bíblia está escrito, mas ninguém faz. Então, na Igreja Católica, eles pregam isso.
Na igreja evangélica eles pregam isso. Agora vamos ver no dia a dia se faz? Ninguém faz. Então é muito difícil dizer amar o próximo como a ti mesmo. Isso é difícil, essa palavra sua. Muito difícil. Então aqui estamos todos unidos. Lá fora passa, nem me conhece. Às vezes não me conhece, não conhece outros e outros. Então muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui. Mas isso aqui era para estar lotado de pessoas do Candomblé. Entendeu? Tudo bem. Era para estar lotado, porque Limoeiro tem 100 e poucos terreiros. E você está de parabéns mesmo, não só por hoje. Outras vezes já estive aqui. Não estava fazendo parte da bancada, mas estou aqui. Então você está de parabéns. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Boa noite a todos. Me chamo Sara de Oxum. Também estou aqui representando o Ilê Axé Ogunladameje, o Ilê que contribuiu culturalmente ao culto do candomblé aqui na cidade. É o primeiro terreiro da cidade, que foi fundado pela minha avó, uma mulher negra, analfabeta, mas de grande força, Maria de Carmo de Souza, também muito conhecida como Maria de Carmo de Ogum. Certo? Está aí presente meu pai João de Xangô e minha mãe Hortência de Oiá. Quero, primeiramente, cumprimentar a todos, cumprimentar o vereador Marco Sérgio, a todos da bancada, e ao prefeito Orlando Jorge e sua esposa, a dona Virgínia, e a todos que estão aqui presentes, e dizer o quanto é satisfatório para mim estar aqui nesse momento, porque a gente sofre tanto preconceito, infelizmente, somos muito perseguidos até hoje. Eu tenho uma grande responsabilidade em minhas mãos, que é dar continuidade a essa história tão bonita que minha avó criou aqui dentro dessa cidade. São 72 anos de uma história muito bonita que ela criou, certo? Muitos terreiros, aliás, eu acredito que quase toda a grande maioria dos terreiros, 80% dos terreiros da cidade, diretamente ou indiretamente, são de lá. Saíram de lá, foram criados pela minha avó, né? Direto ou indiretamente. Então, quero agradecer, parabenizar o senhor pela iniciativa de, como o pai Alabi falou, não é uma oportunidade, é um direito nosso de ter voz, de ter fala, de ter a visão, que o povo veja, que o povo conheça a nossa cultura, para tirar essa visão demoníaca que tem sobre nós, porque foi criado pelos brancos. Os brancos é que denominizou os negros. Nós não somos demônios. Os negros não são pessoas ruins. O candomblé não é algo ruim. A minha religião é algo tão lindo que a gente cultua a natureza, certo? A gente somos amantes da natureza, a gente ama a natureza, cultua a natureza. Os orixás são, os representantes da natureza. Então, infelizmente, ainda somos perseguidos, mas que com grandes apoios, assim como do vereador Marco Sérgio e de muitos outros que apoiam a causa de antirracismo, iremos conseguir um dia, só espero que eu esteja viva, para ver realmente isso acabar, isso ser exterminado, porque é muito ruim a gente andar de cabeça baixa, porque tem medo de ser apedrejado, de ser perseguido, porque a gente não pode nem vestir o nosso branco e colocar a nossa guia, porque somos arriscados a ser perseguidos, apedrejados, até mortos, por conta disso. Onde a gente está aqui ferindo alguém, fazendo isso? Nada, né? Eu quero pedir só ao senhor um favor. Eu vou fazer uma homenagem, assim como o pai Alabi fez aqui a abertura com o Exu, eu vou fazer uma homenagem ao segundo orixá, que é Ogum, e o orixá de minha avó, que ela é merecedora, que eu estou aqui representando a minha ancestralidade. Ogum Patacuriô, Ogum Já, Ogum Medi. Ogum Paraquejo, Ogum Paraquejo, Ogum Maie, Ogum Paraquejo, Ogum Paraquejo, Ogum Paraquejo. Ogum Bragada, Ogum Bragada, Ogum Bragada, Ogum Bragada, Coro Bragada, Ogum Bragada.
É maru oza, é maru ogunze, ogunye. É maru oza, é maru ogunze. Obrigada. Eu quero, em tempo, Fernando Melo, professor que está ali, secretário de Educação. Né? Eu lembro, Fernando, das aulas de história que eu dei, toda vez que a gente passa por momentos como esse, né, no milênio, na qual você me deu a oportunidade para começar minha carreira profissional. Maestro Hélio, que está ali, pai João, está ali. Né? Tem uma pessoa que admiro bastante, né? Bem como Dona Janete não está, mas quem estiver da casa dela fale que eu lembrei. Rosângela. Boa noite a todos. Um momento como esse me deixa muito emocionada, né? E vindo do meu esposo é que me deixa uma emoção maior ainda. Esse momento não era para ser só hoje, né? Mas como temos hoje, então vamos aproveitar. Eu escrevi aqui algumas palavras que eu não sou boa de falar, assim, de discurso. Mas aí o que eu escrevi é rapidinho. Somente através da visão do negro teremos um panorama real do que é ser negro, principalmente mulher negra. Mesmo numa sociedade onde não só o racismo, mas também o machismo é tão presente. Nós, mulheres negras, enfrentamos mais do que uma dupla jornada, e sempre com a solidão de companhia. E não estou falando só apenas da solidão afetiva, pois essa solidão nos acompanha mesmo alcançando espaços de poder e decisão, onde somos minoria. Não posso negar os avanços, mas esses ainda ocorrem em passos lentos. O nível de escolaridade das mulheres negras tem aumentado, mas ainda há uma série de disparidades que precisam ser tratadas e vistas. Ainda somos a maioria que cuida da minoria, seja como mãe, seja como babá, seja como irmão mais velha ou empregadas. De alguma forma, estamos enganjadas na manutenção da situação dessa minoria. E não é exagero quando falo que a situação da mulher negra é preocupante. E é preciso uma dose exagerada de autorreflexão que nos tire da nossa zona de conforto. Mas não tem nada a ver com dor ou pena. É ativar o nosso antirracismo, não só no dia de hoje, desafiando o sistema. Reconhecer de que se você nasceu branco, em algum momento se beneficiou dessa estrutura, desse sistema. Não quero dizer que esse privilégio, o privilégio de ser branco, torna a sua vida mais fácil. Significa dizer que a cor da sua pele não dificultou ainda mais. O Brasil é um país onde os casos de racismo não param de crescer, mas escutamos direto a frase que no Brasil não é racista. Não espero que os brancos que aqui presentes estão entendam esse texto, mas espero que as pessoas pretas que aqui estão possam repensar a respeito do lugar que estamos ocupando nessa dinâmica. Quero encerrar dizendo que não somos descendentes de escravos. Somos descendentes de humanos que foram escravizados. E se nós vencemos a escravidão, não é o racismo que vai nos derrubar. Boa noite. Muito bem. A gente tem um caso, eu sempre lembro, em casa, né? Nosso filho é negro, Vinícius, e quando eu era pequeno, pai Val, ele ia para estar na Luzinha, escola de branco, todos branquinhos. Vinícius era negro e tinha uma coleguinha negra também. E aí, certo dia, nessa época da consciência negra, Inês, aí
a professora disse, quem tiver foto de negros, traga amanhã, né? Traga amanhã para a gente colocar aqui, fazer um painel. Aí ele pequenininho, tinha o quê? 5, 6. Disse, tia, eu posso trazer da minha família? Aí a professora estranhou, olhou assim. Porque minha família, meu avô é negro, minha mãe é negra, eu vou trazer da minha família. E a outra, que era preta, pequenininha, novinha, ela já não conseguia fazer isso. Quer dizer, a gente, desde que o menino se entendeu, começou a se entender, a gente sempre teve essa coisa de você tem que se assumir preto. E ele, com 5 anos, a professora depois nos disse, chamou a atenção no final da aula, quando a gente foi pegar o menino, ela estava na porta, e disse, olha, eu fiquei admirada com seu filho hoje. Por quê? Porque ele queria trazer da família. Aí ela disse, traga então, que a gente coloca no painel. Então é um caso que me marcou bastante, enquanto pai, né, ele pequenininho, e passando dentro de uma escola branca, e ele preto. E mesmo assim, ele firme, nunca se envergonhou, nunca baixou a cabeça, né, desde pequenininho, ele tem disso. A palavra está facultada para quem estiver nas cadeiras aí, que quiser falar. Walter Eudes. Em tempo, Marcelo Mota, que está ali, ao vice Zé de Nena, Carla Valquíria, que está ali com sua filha Bianca. Boa noite, gente. Vereador Marcos Sérgio, cumprimentos pela audiência. Vamos esforçar aqui para atender a solicitação dos 3, 5 minutos. Cumprimento a todas vocês, a todos. Vejo uma plateia de bastante jovens aqui. Já estive em faculdade, já estive em tempos de fazer pesquisa científica, de procurar compreender que mundo é esse que recebemos, chamado Brasil, entendermos que cidade é essa que vivemos, chamada Limoeiro, e que estado é esse, chamado Pernambuco. Cada vez mais a gente se soma na compreensão da nossa realidade, do tempo contemporâneo, mas também do tempo passado. É importante que a gente tenha essa consciência. Tudo que está ao nosso redor, tudo que somos, tudo que fazemos, tem origem no passado. Algumas coisas estão surgindo no presente para que o futuro seja diferente. Para que o futuro seja, assim como Sara falou, sem racismo. Assim como Rosângela falou, com pessoas conscientes e lutando contra o racismo, é preciso que agora tenhamos atitudes antirracistas, como falou o pai Alabi. O futuro está por ser feito. Vocês jovens que estão vindo de faculdades, outras pessoas que estão aqui representando os terreiros afrodescendentes, mostram um espaço democrático consolidado que é essa casa, presidida pelo senhor Daniel, onde há poucos anos estávamos receosos e receosas que simplesmente uma ditadura se estabelecesse nesse país, como foi solicitado, apregoado por muita gente. É preciso que a gente tire do nosso caminho pessoas que estariam promovendo afãs ditatoriais para que a negritude não tenha representação na Casa Legislativa, professor Agripino Almeida, bem como também os estudantes não estejam aqui tendo a sua atenção para assuntos importantes, e eu tenho a tranquilidade de sair dessa casa e ir para casa sem estar preocupado em ter que estar no pau de arara, como foi gerações anteriores que aqui viveram nesse país. Vossos pais, avós mais antigos, quando faziam uma expressão, uma reflexão mais crítica, histórica, como essa que faço, saíam daqui, desta casa, de qualquer lugar desse país, estavam arriscados e eram conduzidos ao pau de arara, na ditadura que se estabeleceu nesse país, inaugurada em 1964. Vou começar a conclusão da minha reflexão. Claro, sinalizei aspectos democráticos, porque a casa inspira. Se fosse discernir sobre o que tanto foi posto aqui da riqueza da palestra de Pai Alabi, tantas coisas diria. Mas permita-me falar só da cultura que Daniel falou e outras pessoas falaram. Quero saber se tem o consentimento do Ogan de fazer um toque aqui. Por favor, Ogan, um toque. Aí está a África representada, em que a estética musical apresenta como sendo a grande revolução na música mundial. Daí que veio da África, temos o jazz, o blues, o samba, o frevo, o maracatu,
o afoxé, o reggae e tantos ritmos mundiais. Daí que precisamos compreender que o movimento Prefeito Orlando Jorge, da luta contra o racismo, é um movimento mundial. Assim que estamos hoje no mundo, encerrando para o ano, em 2024, a década da ONU para a afrodescendência. Deixo o registro para o senhor, que estará na sua gestão ainda no seu tempo. A Organização das Nações Unidas está celebrando 10 anos da década afrodescendente, que amanhã se conclui. Quero concluir aqui minha reflexão, dizendo que tive a alegria, ainda na minha juventude, de ter um professor da negritude, que se assumia dentro de sua negritude e que não tinha as dores como motivos de impedir-lhe de nos dar uma consciência política, uma consciência crítica e, claro, matemática e física, né, professor Marcos? Que era o que a gente estava para aprender, né? E uma pessoa que, assim que nem todo negro, sabe do preconceito que sofre e que é preciso que as dores não dominem a vontade e o impulso para que a gente possa fazer um Limoeiro melhor, um Pernambuco melhor e um Brasil melhor, tá bom? Quero dizer ainda só um aspecto que acho muito importante aqui, para concluir mesmo. Como eu disse, se fosse falar, eu discerni muito. Eu quero fazer uma pergunta aqui à plateia, ao público e a todo mundo aqui. Quem se estiver à vontade, levanta a mão. Eu sou uma pessoa poliglota, eu falo 3 idiomas. Tá? Quem, além de mim, é poliglota? Por favor, levante a mão. Poliglota, você fala árabe, não é isso? O Caio fala árabe. Quem mais é poliglota? Fala inglês, uma coisa. Muito bem, aqui estamos por uma falta até de consciência, talvez, da nossa cultura. Temos, senhora professora Ana Xavier, a cada representante aqui, olha só como é difícil isso, professor Marcos, a cada representante aqui das tradições afrodescendentes, temos um poliglota, prefeito Orlando Jorge, porque aqui as frases que foram ditas, que eu não entendi nenhuma, elas são frases de Iorubá. Iorubá é uma língua africana. Então, são todos e todas poliglotas. Todos e todas poliglotas que falam o português, trazido pelo nosso colonizador, e falam também o Iorubá. Olha só como estamos distantes de compreender a riqueza que temos em ser limoeirense e prefeito Orlando Jorge. Obrigado. Axé. Bom, eu sabia que em algum momento essa hora ia chegar, né? Eu faltei aqui algumas coisas, eu achei que não ia dar tempo, mas vai dar tempo sim. Né? Marhaba, ahla wa sahla, ana ismi Caio, ana Brasil. Né? Sejam bem-vindos. Como vocês estão? Eu me chamo Caio. Agora eu vou explicar como que eu aprendi a falar esse idioma, árabe. Aliás, primeiramente, né, boa noite, licença. Né? E eu sou natural de Limoeiro. Nasci nessa terra, ali na Serra, né, na Rua Pio 12. Sou filho de Paulo Ferreiro, e sou filho de Tereza. Né? Os meus pais se separaram no ano 2000. Né? Minha mãe me levou embora, disse que ia passar 2 meses, passou 15 anos. E... Pode sentar aqui não, né? Não, né? Então, aí, enfim, passou 15 anos lá em São Paulo, né? Onde eu me criei, né? Na periferia de São Paulo, no Grajaú. Né? E com 17 anos de idade, né? Eu sempre fui muito curioso, sempre gostei de arte, sempre gostei de músicas folclóricas, né? Até hoje eu pesquiso bastante músicas do mundo, world music, desde músicas... E, assim, entre aspas aqui, né? A minha crença, eu sou universalista. Universalista, a minha crença é essa. Enfim, com 17 anos, eu participava de uma ONG,
onde eu recebi um convite lá, entre outros alunos, para fazer um curso de árabe. Poucas pessoas ficaram interessadas, né, devido ao preconceito, porque a primeira coisa que a gente pensa sobre o povo árabe, homem-bomba, né? Enfim, fiz o curso durante 1 ano e meio. Posso dizer que eu sou alfabetizado, né? Sei ler, escrever e falar um pouco. Depois de 1 ano e meio, né, a gente recebeu como que eu posso dizer? A gente fez um intercâmbio, né, para Doha, no Catar, o país que teve a Copa do Mundo ano passado. Tudo pago, né? Não paguei nadinha para ir para lá. Enfim, passamos 9 dias, né? Aí, bom, a gente vai chegar na casa de uma pessoa, né? Afwan, licença, né? Shukran, obrigado, né? Como vai? Keifar haluk, né? Ana bikhair, eu estou bem. Perfeito, né? Enfim, depois dessa viagem, né? Eu cheguei lá em São Paulo, fiquei pensando, poxa, fui para o Oriente Médio, podia ter ido para Miami, Nova York, viajei para um lugar tão improvável e nunca voltei na terra onde eu nasci. Beleza, passou 1 ano, juntei um dinheirinho, botei as mochilas nas costas e vim para Limoeiro. Vou lá conhecer meu pai, né, meu pai que ficou aqui, peço a atenção de todos, né? E quando eu cheguei aqui, tal, meu pai olhou para mim e perguntou, está estudando? Estou, estava fazendo computação gráfica, mas descobri que não é o meu caminho, não tem nada a ver comigo. Aí, está trabalhando? Lá em São Paulo eu trabalho com pintura, tal, pintando casas e etc. Aí, beleza, no outro dia ele chegou meio bicado, né? Pensei que meu filho ia vir de São Paulo, um doutor, um advogado. Me chega um menestrel errante, um hippie. Não. Aí eu me calei, né? Mas, realmente eu sou um menestrel errante. Mas um fato mais curioso, que mexeu com o meu sentimento, é que no quarto onde eu dormia, tinha um boi guardado lá, boi carinhoso. Aí isso mexeu muito com o meu sentimento, né? Primeiro ano que eu brinquei, ano de 2016, boi carinhoso, peço a atenção do prefeito. Primeiro ano que eu brinquei no boi carinhoso, saí de Mateus. Quando eu vi o baião, quando eu vi a flauta, eu falei, eu já vi isso em algum momento. E isso mexeu comigo. Aí eu fui descobrindo quem eu era. Perfeito, né? Precisei ir para longe para descobrir qual era o meu lugar. Aí eu vou falar aqui uma situação que eu passei quando eu fui trabalhar em Curitiba, no galpão, né? Eu cheguei lá no galpão para trabalhar com um amigo meu, um paranaense, que era palhaço, trabalhava no teatro, né, cenógrafo. Aí, desde aquela época, eu sempre gostei de músicas folclóricas, músicas do mundo, música gauchesca, por exemplo. Eu estava lá lixando uma cadeira, aí, de repente, chegou um cara grandão, assim, tal. Aí perguntou para o Paulo, Paulo, quem é esse negrinho aí que está aí? Quem é esse negrinho? Aí eu escutei o sotaque dele e falei, esse cara é gaúcho. Aí eu comecei a cantar uma música gauchesca, né? Coisa esquisita, gadaria toda, pena na dor do mango, com focinho na água, o campo alagado nos obriga a reza. Aí ele escutou e falou, Bagual! Nossa, mas eu não sabia que você gostava de música gauchesca? Não, venha cá, e começou a me tratar como amigo. Eu falei, pronto, quebrei o preconceito dele. Mas ele não deixou de ser preconceituoso. Mas me aproximei por intermédio da cultura, né? Aí, beleza. Vamos lá, um outro episódio, né? Um episódio muito recente. Eu entrei lá na Secretaria... aliás, antes de entrar na Secretaria de Cultura, eu levei minha rabeca, né? Então, antes de entrar, eu anunciei minha entrada. Como eu sou artista, né, eu sempre penso dessa maneira. Toquei minha rabeca, tal, anunciei minha entrada, entrei lá, tal. Aí conversei lá, aí estava lá Dodinha, né? Eu fiquei sabendo que ela estava grávida, né? E eu vi a fala dela que ela estava meio nervosa na rádio, né? Eu perguntei, Dodinha, tudo bom, você está bem? Né? Eu percebi que, não, vou terminar, vou até o fim. Dodinha, você está bem? Ela falou, tô. Só estou um pouco nervosa, assim, enfim, cansado porque eu tô grávida, né? Pois eu não estou. Aí eu sentei e realmente eu estava tremendo. Aí daqui a pouco aparece 2 GCMs. Me pega pelo braço. Não, mentira. Essa parte é mentira. Aí eu já ia exagerar. Mas vou me corrigir. Foi justamente ao contrário.
Eu me levantei, ele falou que estava só cumprindo ordens, eu apertei a mão, aliás, ele apertou a minha mão e falou, vou te tratar do jeito que você me tratar. Eu falei, muito obrigado, vou me retirar. E saí. Mas não precisava disso, não. Muito errado. E a última pauta, né, já que vai ser difícil alguém me escutar de novo, esse negócio da capivara está muito errado, viu? Pode perguntar às crianças, pode perguntar aos mais velhos, qual que é o símbolo dessa cidade? Bom, se a nossa voz não for escutada, vai ter protesto de novo. É isso que eu tenho para falar. Professor Marco Silva. Professor Marco Silva, para encerrar as falas. Deixa eu procurar. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a mesa, com todos que estão presentes na mesa. Agora, antes de falar o que eu estou pretendendo, eu vou dizer que tive uma aula do ex-aluno. Isso é bonito. Isso é bonito. Agora, dizer também o seguinte. Inclusive, numa das suas falas, não lembrei o nome da pessoa, mas você citou um nome lá, que é a ideia de Gramsci. Gramsci diz que todo mundo é um filósofo orgânico. Ele chama intelectual orgânico. O outro lá falou outra linguagem, mas é gramsciana. Uma outra coisa, eu defendo não a boca, eu defendo o cérebro. Porque a boca só vai abrir se o cérebro deixar. Isso é um aspecto. O outro aspecto que eu acho interessante é que o preconceito, o racismo, é violento. Quando essa consciência negra surgiu, lá no início do governo Lula, eu prestava serviço para uma consultoria e viajei Pernambuco inteiro falando sobre esse projeto. Achando, inclusive, que a gente podia mudar esse Estado. Agora, por exemplo, estão aqui presentes, certamente, nas aulas das escolas que vocês tiveram, vou falar da escola pública principalmente, tiveram aula de religião. Quantas vezes estudaram a Umbanda? Quantas vezes? A religião que eles pregou, ensino religioso, pega os documentos que estão lá, só fala do cristianismo. Eu estava dizendo aqui a Ana, eu trabalhei numa escola em Carpina, e implorava para a diretora me dar religião. Ela nunca me deu com medo. Porque ia fazer um terreiro na frente, eu sou defensor de todas as religiões, mas eu ia fazer um terreiro num pátio, chamar o pessoal que toca, vai fazer isso aí, e mostrar à criançada que tem terreiro também, que também é religião, e que também cada um de vocês, que são cristãos, são ateus. Por que são ateus? Porque você não acredita no Deus deles. Vocês ofendem o Deus deles, inclusive, perseguem o Deus deles. Então, quando alguém diz que é ateu, é odiado pelos cristãos. Mas, quando você não acredita na religião deles, eles não dizem que vocês não odeiam vocês, não odeiam vocês. Então, é importante esse brilho, que foi muito claro aqui, quando ele colocou, a consciência negra, ela deve ser todo dia. Waldo me lembrou bem, você volta aqui ainda. Eu me refiz o tempo todo, porque, por exemplo, o governo que saiu defendia uma escola sem partido. E na minha aula, mesmo ensinando física e matemática, tinha política. Não política partidária, mas mostrando que a gente precisava combater, por exemplo, a ditadura militar. Foi um viés nosso. Quem foi meu aluno naquele período, eu defendia isso. Então a gente precisa ter clareza. Por exemplo, eu não sou obrigado a concordar com nada que acontece, inclusive com o presidente Lula. Ele agora publicou um ato aí, que vai dizendo o seguinte: 30% dos cargos de comissão, os mais baixos, será dado aos negros. 30%. Nosso país tem quase 55% de pessoas negras. Por que ele não bota 30 para 55? Se quer fazer a matemática pura. Se quer existir. Por exemplo, eu, enquanto negro, sou contra as cotas. Negro não precisa de cota. Negro precisa de escola de qualidade. Que lá ele aprenda. É não ficar escravo dos brancos. Que quando ele chega na universidade, como ele entrou por cota, ele é xingado.
porque ele tomou vaga de um branco. Eu sou negro e tenho 5 formaturas. 5. E todas elas em escolas públicas, universidade pública. Porque eu estudava muito. Então, eu quero parabenizar essa iniciativa, Marco Sérgio, e dizer também que Pernambuco, Limoeiro, aliás, vou fazer só um parênteses. Ana está aqui porque disseram que existe isso. Então, faltou mais divulgação, Marco Sérgio, para individualmente as pessoas. O outro falou ali que os terreiros deviam estar aqui. Eu não sei se os terreiros foram convidados individualmente. Não sei se mandaram convite para eles, não sei. Porque realmente devia aqui estar cheio. Eu disse a Ana quando ela chegou, isso devia estar aqui o secretário de Educação, o secretário de Cultura. Porque a Secretaria de Cultura e as escolas de nosso município deviam estar hoje realizando esse evento. E dizer ao todo dia, porque não é fácil ser negro nesse país, não. Não é fácil ser pobre nesse país. Eu me reinvento constantemente. Sabe por quê? Porque nunca me dobrei. Quem me conhece sabe, nunca me dobrei a nenhum. Resisti e venho resistindo. E vou morrer resistindo. Porque nós construímos nossa liberdade. Quem fez minha liberdade fui eu. E aí eu posso buscar com os outros construir. E quer dizer também, quando fizermos referência a Zumbi, diga que Zumbi foi equipe. Zumbi não era ninguém sozinho. É importante lembrar que Zumbi não foi Zumbi sozinho, foi Zumbi e equipe. Então, quando se faz esse referendo, diga Zumbi e a equipe dele resistiram. E dizer, vou concordar com você, eu também aprendi errado. Princesa Isabel não foi aquela figura boa, compadecida, não. Ela foi obrigada a assinar aquela lei, a famosa Lei Áurea, porque a industrialização estava chegando no mundo. A Inglaterra precisava de comércio. Agora, qual foi o que fizeram com os negros? Libertaram os negros e os negros ficaram onde? Perdidos, sem ter para onde ir. E quero concluir dizendo o seguinte: qual é, no Brasil hoje, a população carcerária? Gira em torno de 800 mil presos. Destes, 554 mil são negros. Então, a figura do negro é a figura mais marginalizada desse país. É a figura das favelas, os pobres, que são assassinados impiedosamente. Então, quero parabenizar você, por chamar de meu nome, me perdoe, Marco Sérgio, a iniciativa, faltando complementar mais convidados, e dizer a vocês, vamos garantir a liberdade de consciência. Vamos garantir a liberdade da humana, porque nós precisamos disso. Eu quero, neste momento, externar a minha alegria, minha satisfação, cumprimentar seu Reginaldo esposa que está ali, minha amiga Lucivânia que está ali. A minha alegria e satisfação por este momento. É um momento bastante importante, né, para mim. A gente consegue, né, vereador Daniel, abrir esta casa para os negros, para a diversidade cultural, para a diversidade religiosa. Né, como foi dito, que muitas vezes ficam escondidos nos quintais, nos terreiros, e muitas vezes são discriminados por vestir o branco, porque é negra e sai na rua de branco. Então este é um momento bastante importante, bastante reflexivo. Eu não vejo como um momento festivo, eu vejo um momento reflexivo da palavra, do pensamento, e que não fique só no discurso, que fique na ação. Né, como o Paival disse, que sai de casa, que vai para as ruas, que vai para a Câmara de Vereadores, uma casa eminentemente branca, né? Como a prefeitura é eminentemente branca, como os governos são brancos. Então a gente está no momento, e Lula, o governo Lula tem muito com isso, e quando Lula sobe uma rampa, no dia 1º de janeiro, com um negro, com um paralítico numa mão, com um professor idoso na outra, com um índio de lado, com a cachorrinha puxando, então aquilo é sinônimo de que o Brasil tem que se unir. A gente tem que aceitar todas as diversidades. O Brasil é um país diverso. E essa diversidade é que deixa o nosso país bonito, é que deixa o nosso país exemplo para o mundo. Se você olhar ao seu redor, as cores são as mais variadas da pele. E são os mais variados
mais variadas culturas que a gente tem. Pernambuco é um exemplo disso, é multicultural. Limoeiro é um exemplo disso. A gente tem cultura aqui de todo tipo. A gente tem do boi de caboclinho, a gente tem, né, das quadrilhas, a gente tem dos vários artistas, a gente tem do morto segurando vivo, a gente tem várias que é exemplo para o estado inteiro. Então, eu fico bastante orgulhoso nesse momento por a gente ter feito isso, né? Na próxima a gente faz maior, Marco. Vamos fazer maior, né? Vamos trazer mais gente. Ou que seja, se o espaço ficar pequeno, a gente vai para um espaço maior, né? Para a gente mostrar mesmo, né? Para trazer mais gente, para o povo de terreiro vir para cá, botar a sua roupa na rua e não ter vergonha de usar. Eu queria, neste momento, chamar o Pai João aqui para frente. E eu queria chamar todo mundo de terreiro que está aqui para frente, porque Pai Alabi e Pai João vão fazer os encerramentos, as orações de encerramento, os cânticos, para encerrarmos esta noite. Gente, só, licença, Pai João, só aproveitando aqui que vamos encerrar, e aproveitando também a presença do prefeito Orlando Jorge, isso não é um apelo, mas assim, chamar a atenção do poder público para o único movimento de matriz africana que existe nas ruas de Limoeiro, que são as Águas de Oxalá. E eu peço aqui em nome de toda a nossa comunidade, solicitar à gestão que tenha um olhar mais, não é nem carinhoso, mas tem um olhar, um melhor olhar para as Águas de Oxalá. Eu não quero ser agressivo, em momento algum, se eu utilizar alguma palavra errada. Mas assim, nós não estamos pedindo homenagem à gestão alguma. Tem lá o Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288, que especifica que é dever do Estado promover pedagogia antirracista, promover cultura de matriz africana. E se o Estado não faz, é dever do Estado apoiar a sociedade civil que faz. Então, por favor, que a gestão possa apoiar de maneira melhor as Águas de Oxalá e estejam todos convidados para o dia 14 de janeiro, na Academia das Cidades, a 8ª Águas de Oxalá de Limoeiro, ok? Boa noite a todos. Obrigado por me tocar essa parte para encerrar essa reunião, né? Esse encontro marcante para nós preto e para nossa religião, que é de preto. Vamos lá. Existe um orixá que é a mina dos meus olhos. E eu vou louvar esse orixá e também homenageando a minha filha, né, que se saiu muito bem, parabéns. Vou dar um cheiro depois. Vamos fazer um jexá bem bonito, bem bacana. Para aí, Jagural, filha da mãe, que tu me quer, Maria Deus. Para aí, eu. Para aí, Jagural, filha da mãe. Taladeiro, taladeiro, Yomi taladeiro, Yomi taladeiro, taladeiro, Yomi taladeiro, taladeiro, Yomi taladeiro, 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 peraí, Yomi taladeiro, taladeiro, Yomi taladeiro, e a lembra. Eu
caladeiro, e homem caladeiro, galera, peraí, eu jogo lá o Cuidarema e a tudo ninguém, Deus Maria, eu olharei. Eu só posso agradecer a todos vocês por este momento, agradecer a quem tem a paciência de ficar até agora. É um momento bastante simbólico, importante. Nossa cidade, Pailabi quer terminar com algum cântico? Vamos lá, Pailabi, e a gente conclui. Ei, Bababá. Ei, para Oxalá. Saudações ao Oxalá. Ei, Bababá. A Oxalá é uma divindade africana, a divindade da cor branca, a divindade Funfun. Isso não implica dizer que Oxalá tem a pele branca. Implica dizer que, isso é até uma questão da ciência, no branco está contido todas as cores existentes do mundo. Ei, Bababá! Ei, Parixara! Ijexá, bora bem animado. Eu vou solicitar, só um instante. Eu vou solicitar a todos vocês para a gente encerrar. Matriz africana é alegria, é felicidade, nada de braços cruzados. Se levantem, se não puderem dançar ou não quiserem dançar, ou pela religião, não sei, mas pelo menos se mexa. Pelo amor de Deus, filme Orlando Jorge dançando, viu, para ver se ele sabe dançar direito. Bora, Ijexá. Ei, Bababá! Ei, Bababá! Aire, babá, aire, babá. Aire, babá, Aire, babá. Aire, babá, Aire, babá. Aire, babá, Aire, babá. Aure, babá, Aure, babá. Aure, babá, Aure, babá. Nossa gratidão ao Senhor do dia de hoje. Olojoni mojubao, Olojoni mojubao, Eje mijixe, Jolodumarerami, Bielemi kokba, Bielemi kokba, Olodumare axé, Olodumare axé, Olodumare ararere, Senhor. Ojoni mojubao, Olojoni mojubao, Eje mijixe, Jolodumarerami, Bielemi kokba, Bielemi kokba, Olodumare axé, Olodumare axé, Olodumare axé, Olodumare axé, Olodumare axé.
Oxalá babida, que bioleba direfum, que bioleba direfum. Eu estou dizendo, Oxalá transforma o mal em bem. Que ele transforme o mal em bem para mim e transforme o mal em bem para vocês também. Axé. Axé. Então vamos em paz. Axé para todo mundo. Axé. Axé.